Oi, oi, esse é o audiobook de Hábitos Atômicos de James Clear. Pequenas mudanças, resultados impressionantes. Um método fácil e comprovado de criar bons hábitos e se livrar dos maus. Esse é um best-seller do New York Times e você já chegou na 6ª parte. Se você ainda não ouviu as primeiras, tem um link da playlist aqui na descrição para você iniciar pela introdução. Vamos dar sequência à leitura. Hábitos Atômicos, James Clear. 6. A motivação é superestimada, o ambiente é mais relevante. Annie Thorndike, médica de atenção primária de Massachusetts General Hospital, em Boston, teve uma ideia maluca. Ela acreditava que poderia melhorar os hábitos alimentares de milhares de funcionários e visitantes do hospital sem alterar em nada sua força de vontade ou motivação. Na verdade, ela não planejava sequer falar com eles. Thorndike e seus colegas projetaram um estudo de 6 meses para alterar a arquitetura da escolha na lanchonete do hospital. Eles começaram mudando a arrumação das bebidas no local. Originalmente, os refrigeradores localizados ao lado das caixas registradoras do refeitório eram abastecidas apenas com refrigerantes. Os pesquisadores adicionaram água em todos os refrigeradores. Além disso, colocaram cestas com garrafas de água ao lado das estações de alimentos em toda a sala. Os refrigerantes ainda estavam disponíveis nas geladeiras principais, mas a água estava agora disponível em todos os locais com bebidas. Nos 3 meses seguintes, o número de vendas de refrigerante no hospital caiu 11,4%, enquanto as vendas de água aumentaram 25,8%. Eles fizeram ajustes semelhantes e viram resultados semelhantes com a comida no refeitório. Ninguém disse uma palavra para os clientes da lanchonete. As pessoas geralmente escolhem produtos não pelo que são, mas por causa de onde estão. Se eu entrasse na cozinha e visse um prato de biscoitos no balcão, pegaria meia dúzia e começaria a comer, mesmo sem ter pensado nisso antes e sem necessariamente estar com fome. Se a mesa comunitária do escritório estiver sempre cheia de donuts e biscoitos, será difícil não beliscar uma vez ou outra. Seus hábitos mudam dependendo do ambiente em que está e dos sinais à sua frente. O ambiente é a mão invisível que molda o comportamento humano. Apesar de nossas personalidades únicas, certos comportamentos tendem a surgir e se repetir sob certas condições ambientais. Na igreja, as pessoas tendem a falar em sussurros. Em uma rua escura, as pessoas andam atentas e cautelosas. Sendo assim, a forma mais comum de mudança não é interna, mas externa. Somos transformados pelo mundo ao nosso redor. Todo hábito depende do contexto. Em 1933, o psicólogo Kurt Lewin escreveu uma equação simples que faz uma afirmação poderosa. O comportamento B é uma função da pessoa P em seu ambiente E, ou B é igual função de P e E. Não demorou muito para que a equação de Lewin fosse testada nos negócios. Em 1952, o economista Hawking Stern descreveu um fenômeno que chamou de sugestão de compra por impulso, que é acionada quando um comprador vê um produto pela primeira vez e vislumbra uma necessidade do produto. Em outras palavras, os clientes ocasionalmente compram um item não porque querem, mas por causa de como é apresentado a eles. Por exemplo, itens no nível dos olhos tendem a ser comprados mais do que os que estão perto do chão. Por esse motivo, você encontrará itens de marcas caras em locais de fácil acesso nas prateleiras das lojas, pois geram mais lucro, enquanto as alternativas mais baratas são escondidas em locais mais difíceis de alcançar. O mesmo vale para as extremidades, as unidades no final dos corredores.
Essas prateleiras são máquinas de ganhar dinheiro para os varejistas, porque são locais óbvios expostos a um alto tráfego de pessoas. Por exemplo, 45% das vendas de Coca-Cola vêm especificamente de prateleiras nas extremidades de corredores. Quanto mais evidente a exposição de um produto ou serviço, maior é a probabilidade de você experimentá-lo. As pessoas bebem Bud Light porque ela está em todos os bares e visitam a Starbucks porque há uma loja em cada esquina. Nós gostamos de pensar que estamos no controle. Se escolhermos a água em vez de refrigerante, presumimos que foi uma opção consciente. A verdade, no entanto, é que muitas das atitudes que tomamos a cada dia não são moldadas por propósito ou escolha, mas pela opção mais óbvia. Todo ser vivo tem os próprios métodos de perceber e entender o mundo. Águias têm uma impressionante visão a longa distância. Cobras sentem cheiros degustando o ar, com suas línguas altamente sensíveis. Os tubarões são capazes de detectar pequenas quantidades de eletricidade e vibrações na água causadas por peixes nas proximidades. Até mesmo as bactérias têm quimiorreceptores, minúsculas células sensoriais que lhes permitem detectar substâncias químicas tóxicas em seu ambiente. Nos seres humanos, a percepção é dirigida pelo sistema nervoso sensorial. Percebemos o mundo através da visão, audição, olfato, tato e paladar, mas também temos outras maneiras de sentir estímulos. Alguns são conscientes, mas muitos são não conscientes. Por exemplo, você consegue perceber quando a temperatura cai antes de uma tempestade, quando a dor de estômago aumenta ou quando perde o equilíbrio enquanto caminha em solo rochoso. Os receptores de seu corpo captam uma ampla gama de estímulos internos, como a quantidade de sal no sangue ou a necessidade de beber algo quando você está com sede. A mais poderosa de todas as habilidades sensoriais humanas, no entanto, é a visão. O corpo humano tem cerca de 11 milhões de receptores sensoriais. Aproximadamente 10 milhões deles são dedicados à visão. Alguns especialistas estimam que metade dos recursos do cérebro são usados na visão, dado que somos mais dependentes da visão do que de qualquer outro sentido. Não é de surpreender que os estímulos visuais sejam o maior catalisador do nosso comportamento. Por essa razão, uma pequena mudança no que você vê leva a grande mudança no que faz. Como resultado, você pode imaginar como é importante viver e trabalhar em ambientes cheios de estímulos produtivos e livre dos improdutivos. Felizmente, há boas notícias a esse respeito. Você não precisa ser vítima do ambiente, também pode ser o arquiteto. Como projetar seu ambiente para o sucesso? Durante a crise energética e o embargo de petróleo nos anos 1970, os pesquisadores holandeses começaram a prestar muita atenção ao uso de energia do país. Em um subúrbio perto de Amsterdã, eles descobriram que alguns proprietários de casas consumiam 30% menos energia do que seus vizinhos, apesar de as casas serem de tamanho similar e do preço da eletricidade ser o mesmo. Acontece que as casas nesse bairro eram quase idênticas, exceto por um detalhe: a localização do medidor de luz. Em algumas casas ficava no porão, em outras, no andar superior, no corredor principal. Como você pode imaginar, as casas com medidores localizados no corredor principal consumiam menos eletricidade. Quando o consumo de energia era óbvio e fácil de rastrear, as pessoas mudavam seu comportamento. Todo hábito é iniciado por um estímulo e é mais provável que percebamos aqueles que se destacam. Infelizmente, os ambientes em que vivemos e trabalhamos muitas vezes favorecem não praticar certas ações porque não há qualquer estímulo óbvio para acionar o comportamento. É fácil não praticar violão quando ele está escondido no armário.
É fácil não ler um livro quando a estante está em um canto do quarto de hóspedes. É fácil não tomar suas vitaminas quando elas estão fora de vista na despensa. Quando os estímulos que desencadeiam um hábito são sutis ou ocultos, são fáceis de ignorar. Por comparação, criar estímulos visuais óbvios chama sua atenção para um hábito desejado. No início dos anos 1990, a equipe de limpeza do aeroporto de Schiphol, em Amsterdã, instalou um pequeno adesivo que parecia uma mosca no centro de cada mictório. Aparentemente, quando os homens se aproximavam dos mictórios, eles apontavam para o que pensavam ser um inseto. Os adesivos melhoraram sua pontaria e reduziram significativamente o escape ao redor dos mictórios. Análises posteriores determinaram que os adesivos reduziram os custos de limpeza do banheiro em 8% ao ano. Experimentei o poder dos estímulos óbvios em minha própria vida. Eu costumava comprar maçãs, colocá-las na gaveta de vegetais na parte inferior da geladeira e esquecê-las. No momento em que me lembrava, elas já haviam estragado. Eu não as via, então não as comia. Finalmente aceitei meu próprio conselho e desenhei meu ambiente. Comprei uma tigela grande e coloquei no meio da bancada da cozinha. Da próxima vez que comprei maçãs, foi lá que as coloquei, bem no meio da cozinha, onde eu podia vê-las. Quase como mágica, comecei a comer algumas maçãs todos os dias, simplesmente porque estavam à vista e não escondidas. Eis algumas maneiras de redesenhar seu ambiente e tornar os estímulos para os seus hábitos preferidos mais óbvios. Se quiser se lembrar de tomar sua medicação toda noite, coloque o frasco de comprimidos bem ao lado da pia do banheiro. Se quiser praticar violão com mais frequência, coloque-o em um suporte no meio da sala de estar. Se quiser se lembrar de enviar mais cartões de agradecimento, mantenha uma pilha de papel de cartas em sua mesa. Se quiser beber mais água, encha algumas garrafas de água todas as manhãs e as espalhe pelas áreas mais frequentadas da casa. Se quiser transformar o hábito em uma grande parte de sua vida, torne o estímulo grande parte de seu ambiente. Os comportamentos mais persistentes geralmente têm vários estímulos. Pense em quantas maneiras diferentes um fumante pode ser levado a pegar um cigarro, dirigindo o carro, vendo um amigo fumar, sentindo-se estressado no trabalho e assim por diante. A mesma estratégia pode ser empregada para criar bons hábitos. Ao espalhar estímulos a seu redor, você aumenta as chances de se lembrar de seu hábito ao longo do dia. Certifique-se de que a melhor escolha seja a mais óbvia. Tomar uma decisão melhor é fácil e natural quando os gatilhos dos bons hábitos estão bem à sua frente. A reconfiguração do ambiente é poderosa, não apenas porque influencia o modo como nos envolvemos com o mundo, mas também porque raramente é uma criação nossa. A maioria das pessoas vive em um mundo que os outros criaram para elas, mas você pode modificar os espaços em que vive e trabalha para aumentar sua exposição a estímulos positivos e reduzir os negativos. O planejamento do ambiente permite retomar o controle e se tornar o arquiteto da sua vida. Seja o criador do seu mundo e não apenas seu consumidor. O contexto e o estímulo. Os estímulos ou gatilhos que desencadeiam um hábito podem começar de maneira muito específica, mas com o passar do tempo, seus hábitos se associam não apenas a um único gatilho, mas a todo o contexto que cerca o comportamento. Por exemplo, muitas pessoas bebem mais em situações sociais do que jamais beberiam sozinhas. O gatilho raramente é um estímulo único, mas sim toda a situação. Ver seus amigos pedindo bebidas, ouvir a música no bar, ver as cervejas sendo servidas. Mentalmente atribuímos nossos hábitos aos locais em que ocorrem, a casa, o escritório, a academia.
Cada local desenvolve uma conexão com certos hábitos e rotinas. Você estabelece um relacionamento particular com os objetos em sua mesa, os itens na bancada de sua cozinha, as coisas em seu quarto. Nosso comportamento não é definido pelos objetos no ambiente, mas pelo nosso relacionamento com eles. Na verdade, essa é uma maneira útil de pensar sobre a influência do ambiente em seu comportamento. Pare de pensar no ambiente como um conjunto de objetos. Comece a pensar nele com base nos relacionamentos. Pense em como interagem com os espaços ao seu redor. Para uma pessoa, o sofá é o único lugar onde ela lê por 1 hora toda a noite. Para outra, o sofá é o local em que assiste à televisão e toma sorvete depois do trabalho. Pessoas diferentes podem ter diferentes memórias e, portanto, hábitos diferentes, associadas ao mesmo lugar. A boa notícia? Você pode se treinar para associar um hábito específico a um determinado contexto. Em um estudo, cientistas instruíram insones a irem para a cama apenas quando estivessem cansados. Se não conseguissem adormecer, deveriam se sentar em um cômodo diferente até que se sentissem com sono. Com o tempo, eles começaram a associar o contexto de sua cama com a ação de dormir e ficou mais fácil adormecer rapidamente quando iam para a cama. Seus cérebros aprenderam que dormir, não mexer em seus telefones, assistir à televisão ou olhar para o relógio era a única ação que acontecia naquele ambiente. O poder do contexto também revela uma estratégia importante. É mais fácil mudar os hábitos em um novo ambiente. Vá para um local novo, um café diferente, um banco no parque, um canto do seu quarto que raramente usa e crie uma nova rotina. É mais fácil associar um novo hábito a um novo contexto que se construir um novo hábito na presença de estímulos concorrentes. Pode ser difícil ir para a cama cedo se costuma assistir à televisão no seu quarto todas as noites. Pode ser difícil estudar na sala de estar sem se distrair se é lá que sempre joga videogame. Mas quando você sai do seu ambiente normal, deixa essas tendências comportamentais para trás. Não estará mais lutando contra antigos estímulos ambientais, o que permite que novos hábitos se formem sem interrupção. Quer pensar de forma mais criativa? Vá para uma sala maior, um pátio na cobertura ou um prédio com arquitetura ampla. Tire uma folga do espaço onde trabalha diariamente, que também está ligado a seus padrões de pensamento atuais. Está tentando se alimentar de forma mais saudável? É provável que você faça compras no piloto automático no supermercado de costume. Experimente um novo supermercado. Você pode achar mais fácil evitar alimentos não saudáveis quando seu cérebro não sabe automaticamente onde eles estão na loja. Quando não conseguir ir para um ambiente totalmente novo, redefina ou reorganize o atual. Crie um espaço separado para o trabalho, estudo, exercício, entretenimento e cocção. Um mantra que considero muito útil é: um espaço, um uso. Quando comecei minha carreira como empreendedor, costumava trabalhar no meu sofá ou na mesa da cozinha. À noite eu tinha muita dificuldade em parar de trabalhar. Não havia divisão clara entre o final do expediente e o início do tempo pessoal. A mesa da cozinha era o meu escritório ou o local em que fazia minhas refeições. O sofá era para relaxar ou para enviar e-mails. Tudo acontecia no mesmo lugar. Alguns anos depois, finalmente, consegui me mudar para uma casa com uma sala separada para o meu escritório. De repente, o trabalho era algo que acontecia aqui e a vida pessoal era algo que acontecia lá fora. Foi mais fácil desligar o lado profissional do meu cérebro quando havia uma linha divisória clara entre a vida profissional e a doméstica. Cada ambiente tinha um uso principal. A cozinha era para cozinhar, o escritório para trabalhar. Sempre que possível, evite misturar o contexto de um hábito com o outro.
Quando começa a misturar contextos, você começa a misturar hábitos e os mais fáceis geralmente vencem. Essa é uma das razões pelas quais a versatilidade da tecnologia moderna é tanto um ponto positivo quanto negativo. Você pode usar seu telefone para todos os tipos de tarefa, o que torna um dispositivo poderoso. Mas quando é possível usar seu telefone para fazer praticamente tudo, fica difícil associá-lo a uma só tarefa. Você quer ser produtivo, mas também está condicionado a navegar pelas redes sociais, verificar e-mails e jogar sempre que pega no telefone. É uma confusão de estímulos. Você pode estar pensando: você não entende. Moro em São Paulo, meu apartamento é do tamanho de um smartphone. Preciso que cada cômodo desempenhe vários papéis. Parece justo, bastante justo. Se seu espaço é limitado, divida-o em zonas de atividade. Uma cadeira para ler, uma mesa para escrever, uma mesa para comer. Faça o mesmo em seus espaços digitais. Conheço um escritor que usa seu computador apenas para escrever, seu tablet apenas para leitura e seu telefone apenas para usar mídias sociais e enviar mensagens de texto. Todo hábito deveria ter um lar. Se conseguir manter essa estratégia, cada contexto ficará associado a um hábito e a um modo de pensamento específicos. Os hábitos prosperam sob circunstâncias previsíveis como essas. O foco surge automaticamente quando você se senta em sua mesa de trabalho. O relaxamento é mais fácil se estiver em um espaço projetado para essa finalidade. O sono vem rapidamente quando é a única coisa que acontece no seu quarto. Se quer ter comportamentos estáveis e previsíveis, você precisa de um ambiente estável e previsível. Um ambiente estável em que tudo tem um lugar e um propósito é um ambiente em que os hábitos se formam facilmente. Resumo do capítulo: pequenas mudanças no contexto levam a grandes mudanças no comportamento a longo prazo. Todo hábito é iniciado por um estímulo ou gatilho. É mais provável que notemos os estímulos que se destacam. Torne os estímulos de bons hábitos óbvios em um ambiente. Gradualmente, seus hábitos acabam associados não a um único gatilho, mas a todo o contexto que envolve o comportamento. O contexto se torna o estímulo. É mais fácil construir novos hábitos em um novo ambiente, porque você não precisa lutar contra os velhos estímulos. Muito obrigada por ouvir até aqui e para continuar a acompanhar a leitura, se inscreva no canal e deixe um comentário pra gente. Isso nos ajuda muito a continuar o nosso trabalho. Se você gostou desse vídeo, muito provavelmente vai gostar também desses outros que estão aparecendo aqui na tela.